O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando que estamos assim em pé, quero convidá-los para a leitura do texto bíblico que embasará a nossa reflexão neste final de tarde, início de noite, neste que é o segundo dia no ginásio do 39º Congresso de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 6, e o versículo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6, e o versículo de número 9, servirá de base para a mensagem de Deus que lhes trago no final da tarde desta sexta-feira. Abram a Bíblia, me acompanhem por gentileza na conhecida Escritura do Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo de número 6 e o versículo de número 9, onde a palavra de Deus nos diz assim: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Em outras versões diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Queiram estar assentados por gentileza. Quero agradecer a Deus, tributar a Deus a honra, a glória, o louvor,
pela oportunidade que os céus me concedem neste ano e neste momento de poder estar ocupando este seleto púlpito neste grande evento de missões de nossa nação para pregar a palavra do Senhor. Há 30 anos ministro a palavra do Senhor e, portanto, sou grato a Ele pelas oportunidades que tenho recebido, de não ser digno delas, mas por graça e misericórdia do Eterno, agradeço a Ele por ter me dado o privilégio de ser pregador de sua santa palavra. Minha gratidão, e é bom que nós pregadores expressemos estes minutos iniciais para a gratidão. Já dizia Spurgeon em seu sermão sobre o Salmo 116, que a gratidão é a memória do coração. E o grande escritor da literatura mundial, por nome de Esopo, disse que a gratidão é a virtude das almas nobres. Enaltecendo estes dois pensadores, quero expressar a minha gratidão ao meu indigno pastor Zilmar Miguel, presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, sua esposa missionária Irmã Maria Inês, e toda a equipe dos Gideões Missionários da Última Hora, pela oportunidade, pela liberdade, pelo apoio, por toda a logística fornecida, para que nós pudéssemos aqui estar, tributando a Deus a minha gratidão. No nome da equipe, citar o nome de um querido amigo desde a juventude, pastor Jairo Novaes. Deus em Cristo abençoe grandemente. Também utilizo-me deste espaço para expressar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Nilton dos Santos e do pastor Sérgio Melfior, respectivamente, presidente e vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus em Santa Catarina e sudoeste do Paraná, a quem devo a indicação do meu nome para que pudesse estar aqui, nesta tarde, pregando a palavra do Senhor. Minha gratidão à minha esposa Rosângela, que está em Camboriú, está presa no trânsito, vindo para estar aqui, certamente em alguns minutos ela já estará por aqui, para servir a Deus, aos meus filhos, o André Marcos, que também está aqui em Camboriú, e minha filha Andressa Tainara, junto com o meu genro Vinícius, que estão no norte do país, na cidade de Cacoal, estado de Rondônia, me acompanhando pelas redes sociais neste momento. Minha gratidão a Deus também, a querida igreja onde sirvo ao Senhor há pouco mais de um ano, na cidade de Penha, aqui no litoral norte de Santa Catarina, ao meu querido pastor Jailson Machado e a equipe de pastores e obreiros que estão aqui neste ginásio, nesta tarde, representando a nossa igreja que servimos ao Senhor Jesus ali naquela cidade. Deus em Cristo os abençoe grandemente. Expressar um abraço a todos os irmãos que desde o norte do país, mais especialmente no estado de Rondônia, dezenas e por que não dizer centenas de irmãos que me enviaram mensagens que estariam acompanhando esta transmissão e participando deste culto online para serem abençoados pelo Senhor. Eu sei que muita gente está chegando para o culto noturno, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração e eu gostaria da sua atenção para que eu pudesse ministrar a palavra de Deus no final desta tarde, início desta noite, que tenho certeza você não esquecerá aquilo que Deus falará aos nossos corações de maneira imprescindível
e especial na tarde desta sexta-feira. Gostaria da sua atenção, porque prego ensinando e ensino pregando, de maneira que, se você desviar a sua atenção durante a exposição da palavra, poderá não compreender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E eu sei que desde o último sábado, Camboriú tem sido bombardeado pelo poder da palavra, através dos ilustres pregadores que têm ocupado estes púlpitos, na ministração, da exposição da palavra de Deus. Mas nesta noite, Deus ainda tem mais uma porção. Quantos querem ouvir o que Deus tem? Levante a sua mão bem alto, para glorificar o nome de Jesus. O texto que acabei de ler, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 6, e versículo de número 9, trata de um episódio, de uma narrativa, que faz parte de uma perícope, que se inicia no versículo 1, e se estende até o versículo de número 13, do capítulo de número 6, onde trata de uma ação milagrosa de Cristo em alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, por meio da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus sempre fascinou as pessoas, as multidões, com sua pregação, com seu ensino, com seus atos milagrosos e com suas participações incríveis por onde passavam. As multidões acorriam a ele e levavam consigo também suas necessidades e dificuldades. João inicia o capítulo de número 6 nos informando que uma grande multidão o seguia, porque acompanhava, ouvia os sinais que ele operava a favor dos doentes. Assim, o capítulo do Evangelho escrito por João, capítulo 6, que é palco da nossa reflexão nesta tarde, é exatamente onde Jesus nos é apresentado como pão do céu, o único pão do céu que sacia a humanidade inteira. O cenário da narrativa, repito, é a multiplicação dos pães, que é registrado em todos os 4 evangelhos, ainda que com diferentes detalhes. O que os evangelhos têm em comum na narrativa é uma multidão de gente que vai ficando faminta à medida que o dia vai entardecendo. Tem em comum também a narrativa o fato de que os discípulos, buscando articular uma saída adequada para aquela multidão, ou para aquela situação que parecia muito complicada, uma saída em tempo, para as pessoas poderem chegar nas suas residências e assim se alimentarem antes do anoitecer. Enquanto isto, de forma provocativa, Jesus lhes ordena, segundo os evangelhos, que lhes deem algo de comer à multidão, e recebe como notícia que não há dinheiro suficiente para que possam comprar alguma coisa, e mesmo se tivesse dinheiro, nos arredores não haveria pão suficiente para aquela multidão. É neste ínterim que chega André. É neste momento que o evangelho escrito por João introduz o menino e o faz de forma despretensiosa, através do discípulo por nome André, que diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? O inesperado cenário está montado.
uma multidão faminta, o avançar do horário, a precariedade do momento, a ineficiência da solução que se apresenta, a falta de recursos que estão diante de Jesus e a descoberta de uma merenda nas mãos de um menino, seguida de um desencanto por parte do discípulo chamado André, é a narrativa que temos diante dos nossos olhos nesta tarde. Este texto já foi muito pregado. Sou pregador do Evangelho há 30 anos de idade. Sou filho de pastor das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. E já tenho ouvido este texto, esta história, esta narrativa desde a minha meninice. Já vi pregar sobre o milagre, sobre a multiplicação, sobre os 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que foram alimentados neste dia, sobre o entardecer do horário, sobre a compaixão que Jesus demonstra neste texto para com a multidão que está ali reunida. Já vi pregarem sobre a ordem de Jesus: dai-lhes vós de comer, bem como também já ouvi sermões sobre os cestos que sobraram após o esplendoroso resultado do milagre que fora efetuado por Jesus. Mas nenhuma ou pouca atenção foi dada ao longo destes anos ao menino que aparece aqui no versículo de número 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É sobre este menino missionário, este menino conduzido pelo Espírito Santo, este menino direcionado por Deus para a realização deste milagre, que quero chamar a sua atenção pelos minutos que se seguirão, para lhes trazer uma reflexão no palco da revelação bíblica nesta tarde, e assim extrairmos daqui o que os céus têm a nos dizer. Tudo que eu vou pregar é o que está neste versículo de número 9. Nenhuma informação fora deste texto será por mim utilizada para construir um enredo daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Assim sendo, mantenha a sua atenção voltada para estes versículos, ou este versículo, cujas palavras nos dizem: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Tudo que sabemos, repito, tudo que sabemos, tudo que nos é informado a respeito deste rapaz está exclusivamente registrado nestes versículos, ou nestas palavras que eu acabei de lhes pronunciar, e que a título de ser didático para a sua maior assimilação da revelação bíblica, eu citarei mais uma vez: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua preciosíssima atenção é que sem a incursão deste rapaz na narrativa, estaríamos privados de um dos maiores milagres de Jesus, e se não um dos únicos milagres registrados pelos 4 evangelistas. É a participação deste rapaz
que gera a possibilidade do milagre. É a participação deste rapaz que autoriza a realização deste milagre. É a presença deste rapaz naquele culto que faz com que toda a multidão presente recebesse o precioso alimento que vai ser lhes oferecido após a oração de Jesus. Mas quando nós olhamos para a revelação do texto bíblico e observamos este rapaz, perceberemos alguns elementos que desqualificam este rapaz, que desfavorecem este rapaz. Talvez na história do nosso ministério, no exercício do trabalho missionário, na realização da grande tarefa evangelizadora impregnada por Cristo para a sua igreja, nós não olharíamos para este rapaz com bons olhos e nem o escolheríamos para ser um protagonista na história deste milagre, tal qual aconteceu como o evangelista assim narrou. E quereis saber quais são os elementos presentes no texto que desqualificam, desfavorecem, desmerecem a presença deste rapaz no protagonismo deste milagre? Quereis saber quais são estes elementos? Olhem aqui nos meus olhos verdes, por gentileza, e multiplique a sua atenção, porque eu lhes farei saber quais são estes elementos. O primeiro elemento que desfavorece este rapaz, que desqualifica este indivíduo como protagonista no episódio da realização deste milagre, é o elemento que eu chamo de elemento da anonimidade. Elemento da anonimidade. Preste atenção, em uma sociedade onde o nome de um indivíduo era tão importante, pois se tratava de uma questão de identidade pessoal e familiar, este jovem não é mencionado pelo seu nome. Este jovem não nos é apresentado o seu nome. Como não sabemos o seu nome, não sabemos a sua origem, não sabemos a sua tribo, não sabemos de que região ele está vindo, se vem da Galileia, se vem da Judeia, ou se vem da Samaria. Não sabemos se ele é dos arredores da realização deste milagre. Não temos nenhuma informação sobre o nome do seu pai, ou o nome de sua mãe, e nem tampouco nos é informado a que tribo pertence. Talvez viesse da tribo de Ruben, ou da tribo de Gade, ou da tribo de Aser, ou ainda, quem sabe, da tribo de Naftali, ou quem sabe da tribo de Zebulon. Mas isto seriam apenas especulações baratas, porque o texto não nos apresenta o nome deste rapaz. Ele é apenas mais um desconhecido no meio daquela multidão. Ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe a que família pertence, ninguém sabe de que tribo é proveniente, ninguém sabe de qual região do país ele viera. Ele é o desconhecido, anônimo. Ele não tem nome, mas sem sua participação o milagre não acontece. Sem sua participação a multidão não é alimentada. Ele não tem nome, mas segura a informação. Não tem nome, mas tem pão. Não tem nome, mas tem pão e tem peixe. Ninguém sabe a sua origem, mas sabe o que ele carrega. Tem pão e tem peixe. Tem peixe e tem pão. Mas ainda há
um segundo elemento neste texto que desqualifica este rapaz, que desmerece este rapaz. Quereis saber qual é? Olhe para o texto. O texto diz: está aqui um rapaz. A palavra rapaz aqui no grego é paidaron, e paidaron no grego aqui é um pré-adolescente, um rapazinho, alguém que tem no máximo entre 9 e 11 anos de idade. Não tem mais do que isto, entre 9 e 11 anos de idade. Olhe aqui nos meus olhos verdes uma vez mais para esta informação. Nesta sociedade, o que era valorizado eram os anciões. Este rapaz não tinha valor. Tanto é que na contagem da multidão, só homens maiores de idade que aparecem. 5.000 homens, crianças não aparecem. Ele poderia ser visto como potencial para o futuro, mas pouca ou nenhuma expectativa se era lançada a respeito do presente. Ele estava numa condição etária desfavorável. É o segundo elemento, o elemento da pouca idade. Então vamos por parte. Ele não tem nome e não tem idade. Não tem nome e não tem idade, mas tem pão e tem peixe. Não tem nome e não tem maturidade, mas tem pão e tem peixe. Não tem nome e não tem maturidade, mas carrega no seu bormal pão e peixe, peixe e pão. E se tu podes dar a maior glória da noite, levante a sua mão, abre a sua boca e exalte o nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós estamos estudando o texto bíblico e estamos percebendo alguns elementos culturais que desqualificam, desmerecem, desmerentem aquele rapaz de ser o protagonista da realização daquele milagre. Não tem nome e não tem idade, mas quando nós observamos o texto também nos informa que tipo de lanche o rapaz está trazendo. E somos informados pelo texto: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olhe para cá, o rapaz só tem pães de cevada e peixinhos feitos em salmoura, porque esta é seguramente a melhor tradução do termo grego opsarion, usado por João, em contraponto ao termo ictuas, usada nos evangelhos sinóticos. Esse termo opsarion está falando de peixinho frito, previamente preparado na salmoura, deixado durante alguns dias ali no sal para conservação, e dado o momento de ser comido, então era frito e servido com pão de cevada. Observe que o texto não traz a informação para nós que era pão de trigo, mas sim pão de cevada. E culturalmente, nos dias de Jesus, o pão feito de farinha de cevada contrastava com o pão feito pela farinha de trigo ou com a farinha de trigo, porque o pão de cevada era um típico alimento das classes pobres. Esta merenda, pãozinho de cevada com opsário frito, era o típico alimento de quem não tinha recursos financeiros. Ele era pobre, ele vinha das classes sociais baixas. Então, mais uma vez, recapitulando, o rapaz não tem nome, mas tem pão. O rapaz não tem idade, mas tem pão. O rapaz não tem dinheiro, mas tem pão e tem peixe.
tem pão e tem peixe. Só quem pode levantar a mão. Só quem pode. Só quem pode. Só quem pode. Só quem pode. Eu estou pregando esta tarde. Eu estou pregando esta tarde para alguém que desde o início deste conclave, desde o início deste congressamento, está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E você mesmo não acredita na voz dos pregadores que dizem que Deus levantará você, que usará você. E você está me ouvindo pregar, está se identificando com este rapaz e está dizendo: eu sou o rapaz sem nome, sem idade, sem tempo de fé, sem recursos financeiros. Mas o que ninguém está ciente é que ninguém percebe o que você carrega. Não tem nome, não tem idade, não tem dinheiro, mas tem peixe, tem pão, tem peixe, tem pão, tem peixe, tem pão, tem peixe, tem pão, tem peixe, tem pão. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu sou pentecostal, crente da Assembleia de Deus. Então dá licença que eu não vim aqui dar aula de teologia. Eu vim pregar e profetizar. Pega na mão de quem está ao seu lado e pergunta: tem pão? Tem pão? Tem pão? Tem pão? Tem pão? Tem pão? Se tem pão, abre a boca. Se tem pão, adora. Calamaya, Camarachúria, Calaravacheia, Caramandarabolerezevoderizai. Oh glória, oh glória. Há um quarto elemento que desqualifica este rapaz. Melhor o meu retorno se não for pedir demais. Há um quarto elemento que desqualifica este rapaz. Primeiro, o elemento da anonimidade. Segundo, o elemento da pouca idade. Terceiro, o elemento da classe social baixa. E quarto, o elemento da insuficiência. O texto diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha a conclusão. O que é isso para tanta gente? O que é isso para a multidão que está esperando? O que é isto para alimentar essa turma que está esperando receber alguma coisa? O que ele tem, ele não tem nome, mas tem alguma coisa. Ele não tem idade, mas tem alguma coisa. Ele não tem dinheiro, mas tem alguma coisa. Mas o que tem é insuficiente. O que tem é limitado. O que tem não resolve a situação. O que tem não sacia a fome da multidão. E se o meu sermão terminasse aqui nesta hora, eu seria o mais imaturo dos pregadores. Ainda bem que o meu sermão não termina aqui, porque alguém além destes elementos desfavoráveis, desqualificáveis, que desmerecem esse rapaz, o texto me apresenta algumas lições, e eu só vou falá-la se você abrir essa boca o mais alto que você puder
e dar o maior glória a Deus no final desta tarde, dentro deste ginásio. Quem pode fazer barulho, faz barulho para adorar. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou esperando você adorar, eu estou esperando você adorar. Eu vou continuar a pregar, mas eu estou esperando você extravasar. Eu estou esperando você fazer barulho. Abra essa boca, fala em línguas estranhas, adore e exalte a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A primeira lição que esse rapaz me ensina é a lição da precaução. Esse rapaz aprendeu a ler necessidades futuras e assim estabeleceu a sua provisão. Havia uma multidão, só homens era 5.000, fora mulheres e crianças, e tudo que tinha era o que aquele rapaz tinha, porque diferente dos demais, ele se preveniu, diferente dos demais, ele se precaveu, diferente dos demais, ele disse para a mãe: mãe, tem culto hoje, é Jesus quem vai pregar. E se Jesus vai pregar, a gente perde a noção do horário. O dia avança, a hora vai tarde, vai anoitecer e o culto ainda não vai ter terminado. E quando Jesus terminar de pregar, eu vou estar com fome. Coloca aí no bornal pão de cevada com peixe frito, porque quando Jesus terminar de pregar, eu quero merendar antes de vir para casa, prevenido, precavido. Diferente de todos os demais, aquele rapaz era um rapaz que sabia prever as necessidades futuras. Os outros desprevenidos, mas ele precavido. Os outros desorganizados, mas ele super organizado. Os outros não souberam pensar no amanhã, mas ele garantiu a provisão para o depois. Os outros não souberam guardar-se para o momento em que a fome física aparecer. Ele, pelo contrário, disse: eu vou no culto, vou alimentar a alma, mas prepara a merenda que eu vou comer depois do culto. Precaução, prevenção é a primeira lição deste rapaz. A segunda lição deste rapaz é a lição da humildade. E esta lição, a gente aprende a subjugar o egoísmo. Olhe para mim, ele poderia por direito ter dito: não vou entregar. Ninguém mandou os demais não se precaverem. Ninguém mandou os demais não saberem cuidar das suas necessidades. Ninguém mandou os demais serem desavisados. A merenda é pouca para mim. 9 a 11 anos come um boi sozinho. Mamãe só mandou 5 pães e 2 peixinhos. Não vou entregar. Mas num gesto de pura humildade, ele disse: mamãe mandou para mim, mas o que é meu pode ser teu. O que é meu, deixa eu ver se alguém entendeu. O que é meu pode ser teu. O que é meu pode alcançar você também. O que é meu pode saciar você também. Quem recebe essa palavra aqui, mas
Há uma outra lição no texto. E esta lição eu quero que você salte da cadeira. Porque no meio da multidão de gente que está ouvindo Jesus naquela tarde, alguém olha para a revelação do lanche que aquele rapaz traz e diz: não serve. 5 pão de cevada e 2 peixinhos, serve para quê? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E para piorar, é comida de pobre. É pãozinho, é farinha de água com linguiça frita. É pãozinho tostado com sardinha frita. Não serve, não sacia a fome. Se tu não der glória, eu vou descer aí. Jesus olha e diz: para você é descartável, para mim serve. Para você não vale, mas para mim vale. Para você não vai servir para nada, mas nas minhas mãos vai alimentar uma multidão e vai sobrar. Legal, elegância, ok. Eu vim aqui pregar para quem só tem pão de cevada e peixe frito. Eu vim aqui para pregar para quem não tem nem condições de pregar ainda. Eu vim aqui pregar para quem ainda não consegue fazer uma articulação hermenêutica, uma interpretação exegésica e nem tampouco uma apresentação homilética de qualidade. Eu vim aqui pregar para aqueles que quando cantam, alguém diz: não canta mais, para, não profetiza mais, e alguém está dizendo: não serve. Jesus está olhando e diz: serve, 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 serve. Você pode ser o último da fila, mas para Deus você serve. Você pode não ter apadrinhamento no ministério, mas para Deus você serve. Você não pode ter, pode ser que ninguém na sua família tenha nome bonito no cenário evangélico, gospel brasileiro, mas para Deus você serve. Para Deus você serve. Você serve. Você serve. Você serve. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Pega na mão de alguém e diga: para Deus você serve. Pode não pregar bonito, mas para Deus você serve. Pode não ter credencial, mas para Deus você serve. Alarai era soroiocataria. Para Deus você serve. Há uma outra lição nesse texto. Há uma outra lição nesse texto. E eu caminho para concluir o meu sermão.
é a lição de se fazer apenas o necessário. Olhe para mim. Por meio da ação desse rapaz, nós aprendemos que Deus não se impressiona com a grandeza daquilo que entregamos, mas se alegra quando nós colocamos tudo o que temos à disposição. Ele diz para Jesus: eu não tenho muito, mas o que tenho é teu. O que eu tenho é insuficiente, mas o que eu tenho é teu. O que eu tenho não dá para muita coisa, mas o que eu tenho é teu. Pega na mão de alguém, pastor Jairo, me ajude. Pega na mão de alguém e diga para ele assim: faça o ordinário. Não, mais forte, faça o ordinário. Entregue o que você tem e deixa o extraordinário que Deus fará. Se você acredita no que acabou de pregar comigo, adore a Deus. Não dá para pregar nos Gideões, mas prega onde dá para pregar. Faça o ordinário, que Deus vai fazer o extraordinário. Quem pode adorar? Olhe para mim. Eu estou encerrando. Aquele rapaz tem cinco. Quantos pães? Quantos pães? E quantos peixes? 5. 2. 5 mais 2 é igual 7. Para nós é só um numeral. Para nós brasileiros, o número 7 é apenas mais um numeral. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e pensamos a partir de uma mente judaica, nós perceberemos que o número 7 não é apenas um numeral. É a representação total e absoluta da perfeita vontade de Deus. Pastor, eu não entendi. Eu explico. Foi no culto naquele dia. E a semelhança de muita gente, quando o culto está terminando, alguém pensa: comecei a sentir fome, vou sair daqui e vou pegar um Big Manch feliz. Alguém diz: vou passar no Burger King e vou pegar aquele Double X com batata frita. Outro pensa: aquela picanha na chapa. Outro pensa: aquela porção de camarão à milanesa. E outros pensam em pratos mais sofisticados. Mas quando Jesus diz: sentem-se,
que eu vou dar de comer, tudo que tem é pão de cevada e peixe frito. Pastor, eu não entendi. Eu explico. Não é a picanha que estava querendo, mas é o pão de cevada e peixe frito que está precisando. Eu vou tentar melhorar. Alguém está olhando e está dizendo: faltou o nome de tal pregador na lista. É picanha. Aí Deus olhou e disse: vai colocar um alemão de 1,93 m. Pão de cevada com peixe frito. É melhor dar glória, que é o que tem para hoje. Me ajuda a pregar de novo, me ajuda. Pega na mão de quem está ao seu lado e diga para ele alto e bom som: não é o prato sofisticado que você estava querendo, mas é o pão de cevada e o peixe frito que você está precisando. Coma! E pensar que no meio da multidão alguém está pensando: eu deixei de comer aquela picanha suculenta para comer esse pãozinho de cevada com peixe frito. Eu deixei de comer aquele prato sofisticado para comer isso aqui. E alguém está olhando e está dizendo: como isso aí não? Porque se Jesus tivesse um pingo de vergonha, teria servido algo mais sofisticado. Olhe aqui e dê glória a Deus se você sentir. Está reclamando do prato, mas o que está saciando a fome é o pão de cevada e o peixe frito. Está reclamando da comida, mas o que está saciando a multidão é o pão de cevada. Eu encerro. Aquele rapaz entregou tudo. Diga comigo: aquele rapaz entregou. Mais forte: aquele rapaz entregou. Eu encerro aqui. 1986. Melhora um pouco o retorno, eu estou concluindo. 1986. Na cidade de Blumenau, aqui pertinho, a escola básica Comendador Arnos Andrósio, no bairro Garcia. Um menino de uma família pobre era consultado pelo Dr. Oscar Leitão Filho como uma das obrigações impostas pela Secretaria de Estado da Educação para que os alunos pudessem fazer educação física. Todos os alunos participavam daquela seleção, daquele exame. O doutor Oscar Leitão Filho fez o exame, a consulta com o menino, encaminhou o menino para o centro de cardiologia, diagnosticando um problema terrível
no coração. E nas semanas e meses que se seguiram, os pais acompanharam aquele menino até o centro cardiológico do Hospital Santo Antônio, na cidade de Blumenau, para um tratamento cardíaco, e as notícias não eram boas. Todos os prognósticos atestavam para a morte daquela criança em pouco tempo. Numa manhã missionária, realizada no templo sede da Assembleia de Deus em Blumenau, que ainda estava sob construção, e os crentes se reuniam no porão da igreja. 2 missionários africanos pregavam naquela manhã, e um deles pregava no dialeto e outro interpretava para o português, e a mensagem era sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, derramando todo o unguento aos pés de Jesus. Aquele menino, pastor Ezequiel Montanha, chorava muito. Deus estava falando com aquele menino, e na mensagem o pregador gritava: o que você vai dar para Jesus nesta manhã? E o menino entendia que o Espírito estava falando com ele, mas ele não tinha absolutamente nada. A família era pobre. A família era tão pobre que os pobres chamavam eles de pobre, de tão pobre que eles eram. Ele não tinha nada. O pregador continuou gritando: o que você tem para dar a Jesus nesta manhã? 2 diáconos estenderam um lençol na frente do altar. As pessoas começaram a trazer ofertas e colocarem ali, e o menino no meio da multidão chorando, porque ele não tinha absolutamente nada para dar, e a mensagem continuava: o que você tem para dar para Jesus? Ele lembrou-se que havia ganhado uma nota do Barão do Rio Branco. O senhor lembra disso? Barãozinho. Mas a descoberta da nota logo foi seguida de um desencanto, porque ele lembrou que usou o barão para comprar pirulitos na merenda da escola, que tinha no cabinho do pirulito aviãozinho, que eram os únicos brinquedos que a família poderia ter naquele momento. E ele voltou a chorar, e o pregador gritava: o que você tem para dar a Jesus nesta manhã? Ele lembrou-se da escola dominical na congregação do bairro Rua Araranguá, onde congregava com a família e com a professora irmã Raimunda do Carmo, que havia ensinado domingos antes na escola bíblica dominical sobre a oferta da viúva pobre, e havia dito para os alunos que quando você não tem recursos, a maior oferta que você pode dar é a sua vida no altar. O pregador nem bem fez a pergunta novamente: o que você tem para dar para Jesus? O menino saiu correndo em direção ao altar, se jogou na frente, fez a sua entrega e disse: sei que estou doente, é problema no coração. Os melhores diagnósticos não dão garantia de vida por muito tempo. Minha vida não vale muita coisa, mas é a melhor que eu tenho para te ofertar nesta manhã, e eu coloco a minha vida à oferta do teu altar. Alguém colocou a mão na cabeça do menino
E foi a primeira profecia que o menino recebeu. E a profecia dizia: recebi a oferta, cancelei a enfermidade e te levantarei como pregador e pastor da minha obra. O tempo passou. Eu vou resumir. O menino cresceu. Com 13 anos ele começou a pregar o evangelho. Com 15 anos ele era líder da juventude no bairro onde morava. Com 19 anos, casado, foi separado ao diaconato e à obra em tempo integral pelo saudoso pastor Valmor Leonel Batista em Blumenau, e assumiu a primeira congregação de seu ministério. Aos 20 anos de idade foi ordenado a presbítero. Aos 25 anos foi ordenado a evangelista. Aos 28 anos foi ordenado a pastor. Aos 35 assumiu como presidente da sua primeira igreja no norte do país, no estado de Rondônia. E nesta tarde de sexta-feira, 26 de abril, aos 44 anos, esse menino está aqui pregando. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quem pode adorar? Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero que você fique em pé, por favor. Carabalarachúria, Carabacanda Lamaraché, Caramachandarabacandarabay, Zabadagabadagabazavadagabazadegevazai, Zegabadarabuze vadagaboze vedegebouviazai, Zabamuedegeuebouve savaziva zavadodepedi, Zabadabazi vazavozefi zavazabodevi, Zabagababadagabuzegedevedegeboudiazé, Zabagabuzevedegabadagabaia sou. Quem pode dar alguma coisa para Jesus? É a hora, é a hora, é a hora, é a hora. Abre essa tua boca para adorar agora. Alguma coisa para entregar para Jesus neste início de noite? Coloque a mão no peito. Coloque a mão no peito. Senhor Jesus, a palavra que o teu Espírito me autorizou a pregar nesta tarde, eu preguei. Se é verdade, a palavra que tu tinhas para este horário, e se é verdadeiro o sentimento de entrega que este homem e esta mulher está fazendo no teu altar agora, eu te peço, toma este ginásio agora, 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 Orabacandarabai, em nome de Jesus.
Segura um pouco, segura um pouco. Pega na mão de alguém aí. Pega na mão de alguém. Diga para quem está do seu lado: eu não tenho nome. Não, mais forte: eu não tenho nome. Eu não tenho idade. Nem tempo de fé tenho. Dinheiro também não tenho. Tudo que tenho é 5 pães e 2 peixes. E eu aprendi nesta tarde que o que tenho pode não servir para você, mas para Ele serve. E se serve para Ele, me dá licença, eu vou entregar para Ele o que eu tenho. Ele vai usar segundo Ele querer. Ele vai fazer segundo a sua vontade. Me dá licença, porque eu vou entregar para Ele. Eu vou adorar. Solta o grito da garganta e adore. Adore. Pode profetizar para alguém junto comigo. Deixa eu quebrar o protocolo. Eu sou pastor de igreja, mas eu sou pentecostal. Sou professor de teologia, mas sou pentecostal. Então profetiza para alguém, te prepara. Teu pãozinho de cevada e teu peixe frito vai alimentar a multidão, vai alimentar a multidão, vai alimentar a multidão, vai alimentar a multidão. Vai... Nós estamos neste momento no ginásio, começando o apelo para aqueles que desejam entregar suas vidas a Cristo. E somos informados pelo setor de mídia dos Gideões que 54 pessoas já entregaram a vida para Cristo pela internet. Oh glória! Eu estou querendo saber aonde está aquela pessoa que está distanciada da igreja e que ouviu a palavra e está dizendo: eu quero entregar o que eu tenho para Jesus hoje. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Levante a sua mão como sinal. Eu gostaria de identificar você no meio desta multidão e gostaria de orar com você e por você. Aonde está alguém que vai entregar sua vida a Jesus agora? Vai voltar para a casa do Pai. Enquanto você está se aproximando, chegou enquanto eu estava pregando a minha esposa, a irmã Rosângela, esta jovem senhora bonita aqui. Há 25 anos nós somos casados e temos desfrutado da bênção de Deus na nossa vida e em nossa casa. Você pode adorar a Deus pela minha família? Glória a Deus. Este jovem senhor está entregando a vida a Jesus. Venha mais perto. A primeira pessoa já chegou aqui, o teu glória a Deus ainda não veio. Cadê a segunda pessoa que vai entregar sua vida a Jesus agora? Aonde está? Se você não der um glória a Deus, nós vamos pular aí embaixo, porque pela live 87 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador.
Aonde está aqui no ginásio a segunda pessoa presencial que vai entregar sua vida a Jesus agora? Aonde está a segunda pessoa que vai voltar para a casa do Pai, ou que vai entregar sua vida a Jesus agora? Alguém, enquanto você se aproxima, segundo o pessoal aqui da organização, a nossa irmã Sandra vai estar louvando ao Senhor Jesus. Eu estou esperando mais alguém que vai entregar a vida a Jesus. Sempre 2 pessoas pela transmissão da internet. Está faltando você. Está vindo aqui a segunda pessoa a Jesus. Aonde está a terceira pessoa que vai entregar sua vida a Jesus no final desta tarde? Saia do seu lugar, venha diante do altar. Eu quero orar por você. Pode soltar o playback da irmã enquanto o pessoal está se aproximando. Vai entregar sua vida a Jesus.